Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, hoje o seu professor de física. E na aula de hoje a gente vai ver um conteúdo que eu não posso falar para você que cai nas provas no Enem e nos vestibulares, mas ela despenca. Você já ouviu falar em eletrodinâmica? Já ouviu falar em corrente elétrica? Então é isso que eu vou te mostrar hoje. Então presta bastante atenção nessa aula porque eu vou vir com muito conteúdo importante. E não é difícil não, tá? É até que bem tranquilo. Mas antes de mais nada, bora entender o que é eletrodinâmica? Por definição, galera, eletrodinâmica tem a ver com eletro, de eletricidade, e dinâmica, de movimento. Então a gente está falando aqui da movimentação de cargas elétricas. Lá em eletrostática, a gente estudava a interação entre duas cargas que estavam geralmente paradas. Aqui, a gente já vai pensar nessas cargas em movimento. Quantas vezes você, por acidente, não encostou em um fiozinho desencapado que estava ligado na tomada e tomou um pequeno choquezinho? Aquele choquezinho você tomou por causa das cargas elétricas que estão se movimentando naquele fio e quando você tocou nele, elas passaram para o seu corpo. E aí essa movimentação de cargas por você acaba te dando aquela sensação de queimação, porque você acaba recebendo uma quantidade alta de energia que você não estava esperando. Tá? Quando a gente pensa em eletrodinâmica, galera, a primeira noção que tem que vir na nossa cabeça é a de movimentação de cargas elétricas, corrente elétrica. Tá bacana? Eu quero que você pense num fio condutor agora, tá? Existe um fio condutor feito de metal. Os metais, eles têm muitos dos chamados elétrons livres. Elétrons livres são aqueles elétrons que são fracamente ligados aos átomos. São aqueles elétrons que estão lá na última camada atômica. E os metais têm isso em abundância. Esses vários elétrons livres permitem a movimentação desses mesmos elétrons pelo material metálico, pelo seu fio condutor, por exemplo. Então é muito fácil a movimentação de cargas elétricas em fios metálicos, tá? O metal é um excelente condutor, então a gente vai usar ele como referência. Tanto é que para movimentar a energia elétrica na sua casa, se usam fios de quê? De cobre. Cobre é um metal que tem uma alta condutividade elétrica. Legal isso, né? Falando sobre corrente elétrica, galera, imagine que eu tenho esse fio condutor, tá bacana? E esse fio condutor, ele foi ligado a uma pilha ou uma bateria. Essa pilha ou bateria a gente vai chamar de fonte de tensão. Olha aqui, ó, fonte de tensão, nesse caso de 12 volts. Toda pilha, bateria ou qualquer fonte de tensão vai ter uma determinada tensão ou uma diferença de potencial. O que seria essa diferença de potencial? Cada lado dessa pilha ou dessa bateria que eu estou mostrando para você de 12 volts tem um polo com um sinal diferente, ou seja, um lado é negativo e o outro lado é positivo. Esses lados, negativo e positivo, eles têm potenciais diferentes. Essa diferença entre os dois potenciais é o que a gente chama de DDP, que significa justamente isso, diferença de potencial. Caso você queira movimentar cargas elétricas em um fio condutor, é necessário que primeiro você submeta aquele fio condutor a uma determinada DDP, a uma diferença de potencial. Quando você fizer isso, quando você submeter aquele fio condutor a uma diferença de potencial, o que vai acontecer é que as cargas elétricas, nesse caso, as cargas elétricas negativas, porque a gente sabe que são os elétrons que se movimentam, tá? É bem interessante que você lembre disso. No átomo, eu tenho um núcleo com nêutrons e prótons, e orbitando esse núcleo eu tenho os elétrons. Quem é que são as partículas que se movimentam no átomo? Os elétrons, tá bacana? Os prótons e os nêutrons, eles não se movimentam. Então, vamos pensar aqui nos elétrons livres que estão nesse fio condutor. Eu dei até uma ampliada nele para ficar um pouco mais fácil a visualização, tá? Esse fio condutor, ele foi ligado a uma bateria de 12 volts com um polo negativo e um polo positivo. Os elétrons, a gente sabe que eles são repelidos pelo polo negativo, né? Porque os iguais se repelem, e eles são atraídos pelo polo positivo, porque os opostos se atraem. Então, os elétrons saem do polo negativo e são atraídos para onde? Para o polo positivo. Essa movimentação ordenada dos elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Se eu conseguisse visualizar esse fio condutor sem que ele estivesse ligado a uma pilha, uma bateria ou submetido a uma diferença de potencial, eu ia enxergar os elétrons lá dentro todos bagunçados. Eles iam estar se movimentando mais desordenadamente. Eu não tenho um fluxo quando isso acontece, porque está uma baguncinha lá dentro. Quando eu ligo eles a uma diferença de potencial, numa bateria, numa pilha, na tomada, eles tendem todos a saírem do negativo
e irem para o polo positivo. E aí todos eles vão ter o mesmo sentido. Eu vou ter uma movimentação ordenada desses elétrons. Eles não vão estar mais bagunçados, tá? E essa é justamente a definição de corrente elétrica. Quando você define corrente de água, por exemplo, eu tenho um rio com águas correntes. Quer dizer que a água não está parada, ela está se movimentando toda na mesma direção. Uma corrente elétrica, então, são várias cargas elétricas se movimentando todas na mesma direção. Nesse caso, a corrente elétrica, ou seja, a movimentação dos elétrons, sai do negativo e vai para o positivo. Isso é o que a gente chama de corrente elétrica real. É o que realmente acontece, tá? Só que por uma questão de convencionamento, galera, foi definido que a corrente elétrica no circuito, ou seja, onde eu tenha um fio condutor submetido a uma diferença de potencial, vai ser do sentido positivo para o negativo. Por quê? Naturalmente, todas as coisas tendem a ir do ponto de maior para o ponto de menor potencial. Por exemplo, se você solta um objeto, ele vai do ponto de maior altura para o ponto de menor altura. Os ventos, eles sopram do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Então foi pensado que a corrente elétrica também saía do ponto de maior potencial positivo e ia para o ponto de menor potencial negativo. Tá? Então, olha só, apesar dos elétrons eles se movimentarem do polo negativo para o positivo, a gente vai convencionar que a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e chegar no polo negativo. Então, para você decorar bacanamente, você pensa o seguinte, a corrente ela sai da pose e ela chega na nega, ou seja, sai do positivo e chega no negativo. Qual é a letra que a gente vai usar para representar a corrente elétrica aqui? A letra que a gente vai usar para representar a corrente elétrica é a letra I, tá? Professor, por que você não chama a corrente elétrica de C? É porque a carga elétrica já é chamada de C, pelo menos a unidade dela, que é o Coulomb, tá? Aí, para a gente não se confundir, vamos chamar aqui a corrente elétrica de I. Então, veja bem, o sentido real da movimentação ordenada dos elétrons, que é o que a gente chama de corrente elétrica, é do negativo para o positivo. Mas a gente vai convencionar aqui essa movimentação do positivo para o negativo sempre. Tá ok? Então espero que você tenha entendido isso aí, que corrente elétrica é a movimentação ordenada dos elétrons e que convencionalmente no circuito elétrico ela vai sair da pose e vai chegar na nega, sair da positiva e chegar na negativa. Tá bacana? Agora vamos pensar de novo no rio, tá? Você tem dois rios, um que tem um fluxo de água muito alto e um que tem um fluxo de água muito baixo, quase que um córrego. As correntes de água deles são diferentes. Por quê? Aquele rio por onde passa mais água tem uma corrente maior. E aquele rio por onde passa menos água tem uma corrente menor. Então, quanto mais água passa por ali, maior a corrente. Né? E a gente vai definir essa passagem de água, falando do rio, sempre por unidade de tempo. Ou seja, você observa o rio e o córrego durante um segundo. No rio passou muita água, no córrego passou pouca água. Quer dizer que a corrente de água do rio é maior do que a corrente de água no córrego. A gente vai ter essa mesma visão olhando para o fio condutor. Imagina que você consegue olhar para essa areazinha do fio condutor e você veja várias cargas elétricas passando, vários elétrons passando por ali. E você faz essa observação em um segundo, tá? Então você parou, olhou para esse fio durante um segundo. E aí você conta quantas cargas passaram. Se passou uma cargazinha só, quer dizer que a corrente elétrica ali é baixa. Se passou 100, já é maior. Se passaram 1000 cargas por ali, maior ainda. Se passou 1 bilhão de cargas por ali nesse segundo em que você observou, quer dizer que a carga é ainda maior, tá? Então quanto mais carga passar ali por segundo, maior vai ser a corrente elétrica daquele ponto. Bem bacana isso, né? Então, olha só, galera. A corrente elétrica é justamente definida dessa forma. Quantidade de carga que está passando por ali por unidade de tempo. Como no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo é o segundo, então a gente vai pensar sempre que eu estou observando as cargas elétricas passando por aquele fio durante um segundo. Imagina que as cargas que passaram por ali foram uma carga, né? Foram cargas que totalizaram 1 Coulomb. Então, passou 1 Coulomb por um segundo. Então, essa é a corrente, 1 Coulomb por segundo. Imagina que eu olhei e eu vi que passaram 5 Coulombs durante um segundo. Quer dizer que a corrente elétrica é de 5 Coulombs por segundo. Tá? Lembrando que Coulomb é a unidade no Sistema Internacional de Medidas para carga. Tá ok? Então, olha só. Pensa no seguinte. Eu tenho uma corrente elétrica que sai da pose e chega na nega. Eu tenho uma diferença de potencial que é muito importante para que a corrente elétrica se movimente ordenadamente por esse fio condutor, que tem vários elétrons livres. Tá legal? E eu defini a corrente com vocês como sendo a variação da carga, ou seja, a quantidade de carga que passou por ali,
dividido pela variação do tempo, ou seja, pelo tempo em que eu fiquei observando. No Sistema Internacional de Medida, o tempo é dado em quê, galera? Segundos. E a carga é dada em quê? C, de Coulomb, tá? A unidade de carga é Coulomb. Então, eu vou definir a corrente elétrica como sendo Coulomb por segundo. Só que, em homenagem a um físico chamado de Ampère, né, a unidade de carga também vai ser chamada, a unidade, perdão, de corrente elétrica também vai ser chamada de ampere, tá? Olha aqui, é assim que se escreve, ampere. E o símbolo que a gente vai usar para representar essa unidade ampere é justamente a letra A. Então pensa comigo, a corrente elétrica em ampere é igual à carga Coulomb dividido pelo tempo em segundo. Então, o que é 1 ampere? É a carga de 1 Coulomb passando por um fio condutor durante 1 segundo. Bacana? O que é a corrente elétrica de 2 amperes? É a carga de 2 coulombs passando pelo fio condutor durante 1 segundo. Legal isso, né? Então, essa é a relação entre carga, tempo e corrente elétrica. A corrente elétrica é a variação da carga pela variação do tempo. E ela vai ser dada em ampere, tá? Galera, legal isso aqui, né? Só que eu estou falando para você, só uma observação interessante para você conseguir enxergar isso na sua casa, por exemplo. Eu estou falando para você que eu tenho que pegar um fio condutor e submeter ele a uma diferença de potencial. Quando eu fizer isso, a movimentação das cargas vai ser ordenada por ele, né? E aí eu vou ter, de fato, a corrente elétrica. Qual seria essa diferença de potencial na sua casa? Você não usa pilha para ligar a sua geladeira, né? Você liga ela na tomada, não é verdade? Então, depende do lugar onde você mora, tá? Mas aqui em Vitória, por exemplo, a tensão padrão, a tensão elétrica padrão, a diferença de potencial fornecida pela concessionária de energia elétrica é de 127 volts. Em alguns outros lugares é de 220, como na Bahia, por exemplo. Mas vamos pensar no 127 volts. A sua tomada ela vai fornecer uma diferença de potencial não de 12 volts, igual essa bateria, mas de 127 volts. Tá? Só que quando você observa a tomada da sua casa, ela tem 3 pinos. Esses 3 pinos levam nomes diferentes, tá? O primeiro pino, ele é chamado de fase. Então pensa nesse pino aqui, ó. Ele é chamado de fase. Ele é um pino que tem um potencial de 127 volts. Esse é o potencial dele, tá? Você tem aquele pino inferior, que é chamado de neutro. Esse neutro tem um potencial de 0 volts. Por que é importante que uma das tomadas, ou um dos pinos, tenha uma tensão de 127 e outro tem uma tensão de 0? Qual que é a diferença entre 127 e 0? 127 menos 0 dá 127. Então, não importa a tensão ou o potencial aqui em cima, nem o potencial lá embaixo. O que importa é a diferença entre eles. Como um potencial de um pino é 127 e do outro é 0 volts, a diferença é de 127 volts. Tá? Então, a diferença de potencial fornecido para você é de 127 volts. E se um desses pinos fosse de 127 e o outro também fosse de 127 volts? 127 menos 127 dá quanto? 0. E aí o potencial ou a DDP fornecida seria de 0 volts e não te ajudaria em nada. Então não importa qual seja o potencial em ponto. Tá? O que importa é a diferença de potencial entre dois pontos. Por isso que se você pegar a tomada da sua geladeira e ligar ela em somente um pino, ela não vai ligar. Você precisa de 2, porque você precisa ter uma diferença desses potenciais. Lógico que a gente sabe que aqui a gente tem o pinozinho do meio, né? Esse pinozinho do meio é chamado de terra, ou aterramento. O fio terra nada mais é do que um fio ligado realmente na terra, no chão. Ele serve para evitar que, no momento em que cargas elétricas em excesso na sua rede elétrica ameacem ela de alguma forma, isso possa gerar algum prejuízo para você, possa queimar algum eletrodoméstico. Imagina que a corrente elétrica na fiação da sua casa seja muito alta, tem um excesso de cargas. Isso pode queimar algum aparelho eletroeletrônico, né? Mas aí, quando você tem o fio terra, essas cargas em excesso, elas tendem a passar pelo fio terra e ir para a terra, que é um depósito infinito de cargas elétricas. Então, ele serve como uma forma de proteger o nosso circuito elétrico. Por isso que é tão importante, né, ter esse terceiro pino aí funcionar na sua casa. Legal isso, né? Então, olha, a gente já sabe o que é a corrente elétrica. Movimentação ordenada de cargas. A gente sabe qual é a unidade, que é o ampere, e a fórmula, né? Que é a variação de carga pela variação do tempo. É muito comum que os programas peçam para você calcular essa variação de carga. E eu quero relembrar para você a fórmula da carga elétrica que passa por um determinado fio condutor ou a carga elétrica acumulada em um corpo, tá? Para você saber qual é a carga elétrica de um corpo, você precisa saber qual é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons daquele corpo. Tanto o próton quanto o elétron, eles possuem uma carga de mesmo módulo. Ou seja,
A carga do próton é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Muito pequena, né? Essa carga é chamada de carga elementar. Então, é o menor múltiplo de carga que você pode encontrar naturalmente, na natureza. E a carga elétrica do elétron também é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A diferença entre eles é que a carga elétrica do próton é positiva e a carga elétrica do elétron é negativa. E o nêutron? O nêutron tem uma carga igual a zero porque ele é neutro, tá? Então, essa carga mínima dos prótons e dos elétrons é chamada de carga elementar. Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá bacana? Além disso, para calcular a carga de um corpo, você precisa saber da diferença entre o número de prótons e elétrons. Imagine, por exemplo, que você tenha um próton e um elétron. A carga de um vai anular a carga do outro, né? Você tem dois prótons e dois elétrons. A carga desses dois vai anular a carga desses dois, já que elas são opostas, mas são iguais em módulo. Então, o que você precisa saber para identificar a carga de um corpo é a diferença entre eles. Se você tem 3 elétrons e 2 prótons, esses 2 prótons anulam esses 2 elétrons e sobra o quê? Um elétronzinho de saldo. E aí esse um elétronzinho, que é a diferença, né, que é o saldo, que é o que sobrou, vai influenciar na carga daquele corpo. Então você precisa aqui, pegar o número de prótons e subtrair pelo número de elétrons. Quando você tem essa diferença, você vai ter o chamado M, que é a diferença entre o número de prótons e elétrons. E aí você multiplica pela carga elementar, porque se você tiver um elétron em excesso, vai ser 1 vezes essa carga elementar. Se você tiver 2 elétrons em excesso, vai ser 2 vezes essa carga elementar. Tá? Isso é para mensurar a carga elétrica de um corpo. Mas quando a gente estiver falando de um fio condutor, o que você vai ter que pensar é em quantos elétrons passaram por esse fio condutor por segundo. Pensa que passou 1 elétron por segundo, tá? Sempre o tempo de observação em 1 segundo. Se passou 1 elétron em 1 segundo, quer dizer que passou uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se passaram 2 elétrons, então 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se passou 1 bilhão de elétrons, 1 bilhão vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lógico que aqui a carga elementar do elétron vai ser uma carga negativa. Por isso que eu representei essa carga elementar pelo módulo. Tá? Então, é possível que o problema fale que ali, por esse fio condutor, em tanto tempo, passaram tantos elétrons. E aí você vai precisar, primeiro, calcular a carga deles. Depois de ter a carga total, você vai dividir pelo tempo, que é o que nos manda a fórmula da corrente elétrica. Tá? Isso para descobrir a corrente elétrica. Bacana isso aqui? Legal. Agora vamos falar um pouquinho, galera, sobre o gráfico da corrente pelo tempo. É muito comum que nos vestibulares o programa coloque para você o gráfico que relaciona a corrente elétrica com o tempo. Essa corrente elétrica pode ser uma corrente elétrica contínua, tá? Que é aquela corrente que circula por dentro dos aparelhos eletrônicos. Ou pode ser uma corrente elétrica variável, uma corrente elétrica alternada, como a corrente elétrica usada em transmissões, tá? A gente ainda vai falar mais sobre isso, não é o momento, mas é interessante que você saiba que existe corrente contínua e corrente alternada, tá? Para todos os efeitos, é muito comum que os programas coloquem para você os gráficos que relacionam corrente elétrica e o tempo. Se o cara te der um gráfico corrente elétrica por tempo, imagina que a corrente elétrica siga, olha, esse caminho constante e depois ela diminui, vá a zero. Não importa o que a corrente fez, tá? Eu só quero que você fique esperto com o negócio. Caso ele te dê um gráfico corrente elétrica por tempo, uma informação muito valiosa pode ser tirada dele. A gente sabe que é muito bom que eu saiba o que significa, o que representa a área abaixo dos gráficos. E aqui eu vou descobrir também o que representa a área abaixo do gráfico, tá? A área abaixo do gráfico corrente por tempo é numericamente igual à variação da carga. Então, o problema te deu lá um gráfico corrente elétrica por tempo. E aí você quer saber o que representa a área abaixo do gráfico? Isso é a variação da carga. Tá bacana? A gente pode fazer, usar de bizu, né, usar um macetinho, para todo tipo de problema que envolva gráfico, tá? Você quer saber o que representa a área abaixo do gráfico? É só pegar a grandeza do eixo Y, corrente, e multiplicar pela grandeza do eixo X, tempo. Corrente vezes tempo é o quê? É carga. Como é que você sabe disso, professor? Olha, corrente não é carga sobre tempo? Então, se tempo multiplicar a corrente, isso vai ser carga. Como produto dessas duas grandezas, em Y e em X dá a carga, quer dizer que a área abaixo desse gráfico também dá carga, tá? Então, corrente vezes tempo é carga? É. Se corrente vezes tempo é carga, então a área abaixo do gráfico é numericamente igual à carga. Por que numericamente? Porque a área não é igual à carga, né? Não faz sentido, são grandezas diferentes.
mas o valor numérico delas é igual. Bacana? Então, se você descobre uma área aqui de 3, quer dizer que isso vai ser igual à carga de 3 coulombs, ou milicoulombs, ou microcoulombs. Isso vai depender da unidade de corrente aqui, tá? Unidades de corrente em ampere e unidades de carga em coulomb são, em geral, unidades muito grandes, tá bacana? Então vai ser muito comum que a gente use múltiplos deles, como milicoulomb, microcoulomb, picocoulomb, ou miliampere, microampere, miliampere, tá? A gente vai usar submúltiplos demais aqui. Eu vou falar outra hora para vocês aí relembrar esses conceitos de múltiplos e submúltiplos. Não precisa se preocupar tanto com isso por enquanto não, tá? Então, entendemos aqui o conceito de corrente elétrica, a gente sabe que a carga é sobre tempo, a gente sabe também que a carga é calculada pelo número de elétrons, ou pela diferença entre o número de prótons e elétrons, vezes a carga elementar de cada um. Né? Se eu estiver falando de um fio condutor, esse N vai ser o número de elétrons que passa por ali. Eu sei que num gráfico corrente por tempo, a área abaixo desse gráfico é a variação da carga, ou seja, a quantidade de carga que passou por aquele fio condutor. E agora, para a gente finalizar esse conteúdo, eu quero trazer para você uma última observação, tá? Essa observação é uma lei, na verdade, chamada de lei dos nós. A gente já sabe o que é um nó, a gente já viu isso na nossa aula de eletrostática, né? Mas eu quero relembrar para você. Um nó vai ser um encontro entre 3 fios ou mais, galera. Toda vez que eu tiver uma bifurcação, ou seja, um fio que vem chegando e 2 que vem saindo, ou 2 que vem chegando e 1 que vem saindo, para todos os efeitos, o encontro entre 3 fios ou mais, esse ponto de encontro vai ser chamado de nó, tá? Essa bifurcação. Aqui eu tenho 2 fios chegando e 2 fios saindo, né? Então, esse nó é o encontro de 4 fios, 2 chegando e 2 saindo. Galera, a lei dos nós diz o seguinte para mim. No circuito elétrico como um todo, eu tenho vários fios, né? Eu não vou ter só um fio igual a esse exemplo simplista aqui que eu coloquei para você. Então, eu vou ter vários fios, né? Agora, imagine que esses fios se encontrem e eu tenho um nó. Naquele nó, eu vou ter correntes elétricas chegando. Eu chamei essas correntes elétricas que estão chegando naquele nó de corrente 1 e corrente 2, ou seja, I1 e 2. Imagina que essa corrente elétrica vinha chegando por esse fio e essa segunda corrente elétrica vinha chegando por esse fio aqui embaixo. Tá? Nesse nó, eu tenho a chegada de 2 correntes elétricas. E dele também estão saindo 2 correntes elétricas, I3 e 4. Imagina que I1 e 2 estão chegando e 3 e 4 estão saindo. A soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Ou seja, não vai haver perda de corrente elétrica nesse nó, nesse meu circuito. Então, a corrente 1 mais a corrente 2 tem que ser igual à corrente 3 mais a corrente 4. Ou seja, a lei dos nós vai falar o seguinte para a gente. Em qualquer nó no circuito elétrico, a soma das correntes que chegam até aquele nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Né? Para quê? Para que haja uma conservação da corrente elétrica. Então, a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes elétricas que saem. Tá bacana? Então, galera, espero que você tenha entendido isso aqui, tá? Se eu tô te ajudando de alguma forma, porra, deixa aquele like, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade em eletrodinâmica e corrente elétrica e fala para mim aí se você já agarrou em alguma questãozinha desse tipo. Mas não sai daí ainda não, que eu vou vir com um exercíciozinho resolvido para você, tá? Se liga só, galera, na questãozinha para você agora. Bastante atenção nela, hein? O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 A e a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 Ah? Bem interessante essa questão, né, galera? Olha só, o problema fala que um carro se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, só que ele é um carro elétrico, então ele funciona uma bateria. A corrente elétrica que passa por ele é de 50 amperes e a carga dele é de 75 Ah. Primeira coisa, você pode ficar confuso por conta dessa carga H aqui. Galera, H significa, olha só, ampere e H é hora. Tá bacana? Normalmente, a unidade de carga é relacionada ao ampere e ao segundo. Só que o AH é um múltiplo dele, né, que é o ampere-hora. Tá bacana? Então, se aparecer para você AH, saiba que isso aqui é a carga elétrica da corrente em ampere e do tempo em hora. Você pode continuar usando aquela formuleta da corrente. A corrente é carga sobre tempo. Só que agora a sua carga, que é ampere-hora, vai ser posta em relação aí
a corrente elétrica em ampere e é o tempo em hora. Tá bacana? Olha só, eu quero saber qual é a autonomia desse carro, beleza? Antes de mais nada, já que eu tenho a carga e a corrente elétrica, eu tenho que descobrir o tempo. Eu sei que corrente elétrica é carga sobre tempo, né? Então, o tempo vai ser dado... pela carga elétrica sobre a corrente. A carga aqui é de 75 ampere-hora e a corrente elétrica é de 50 ampere. Isso aqui vai dar 1,5, né? 1,5 o quê? 1,5 horas. Então, eu usei aquela formuleta da corrente normalmente, galera, normalmente, tá? Só que como a minha carga está em ampere-hora, quando eu calculo o tempo, ele sai em quê? Sai em hora. Se ele tivesse em coulomb e eu calculasse o tempo, ele sairia em quê? Segundo, porque coulomb ele está sendo posto em relação aos segundos, tá? Enquanto que aqui o ampere-hora, ele põe essa grandeza em relação à hora. Então, calcule o tempo, 1,5 horas. Né? Eu quero saber qual é a autonomia desse carro, ou seja, qual é a distância que ele percorre sozinho, né? Dei uma carga ali na bateria, quanto é que ele consegue andar a cada carga? Tá. Eu sei que ele tem uma autonomia de 1h30 e a velocidade dele é de 60 km por hora. Eu quero saber a distância que ele vai conseguir percorrer com a bateria cheia. Então, vou fazer isso aqui, ó. Tenho velocidade, tenho tempo. Eu sei que aquela formuleta da cinemática diz para mim que velocidade é distância sobre tempo, né? Então, a distância vai ser o quê? Velocidade vezes tempo. Ele tem uma velocidade de 60 km por hora. O tempo de 1h30. Bacana. Então, olha, 60 vezes 1h30 dá 90. 90 quilômetros. Bacana aqui, né? Galera, eu só peço uma atençãozinha nessa questãozinha. Aqui, ó, na carga, a H, ampere-hora. Pensa comigo, se ele tivesse te dado a carga em coulomb e você calculasse o tempo sairia em segundos, tá? Mas ele te deu a carga em ampere-hora, então você calculou o tempo da mesma forma, só que aí o tempo saiu em hora. É comum que ele coloque também AM, seria o quê? Ampere minuto. Aí você calcularia o tempo e ele sairia em minuto, tá? Fica bem esperto com isso. Deu para entender isso aqui? Espero que sim, galera. O que você não entendeu nessa questão? Se você não entendeu, você pode comentar aqui abaixo que eu vou resolver a sua dúvida, tá? Sai daí não, que tem mais uma questãozinha ainda pra gente. Fala, galera, muita atenção nessa questão. Olha só, hein? A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo segundo o gráfico. Determine o número de elétrons que atravessa a seção do condutor em 8 segundos. Legal essa questão, né? Ela dá um gráfico pra gente, gráfico corrente por tempo, e ela quer saber o número de elétrons que atravessa esse condutor nesses 8 segundos. Galera, eu sei que a formuleta que relaciona elétrons e carga é aquela fórmula que diz pra gente o seguinte: carga é igual ao número de elétrons que passa por esse condutor vezes a carga elementar, beleza? Reorganizando isso aqui, eu vou ter que o número de elétrons vai ser a carga dividido pela carga elementar de cada eletrãozinho. A carga elementar de cada eletrãozinho, eu sei que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A única coisa que eu preciso descobrir aqui é a carga total que passou por esse condutor nesses 8 segundos. Mas é um gráfico que relaciona corrente e tempo, né? Gráfico que relaciona corrente e tempo, eu consigo tirar dele a carga a partir da área abaixo daquele gráfico, que é essa areazinha aqui pintada de azul, tá? Então, vou calcular essa área, sabendo que essa área é um trapézio e que a área do trapézio é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá, vamos lá. A base maior desse trapézio, galera, vai de 0 a 8. Então, vale 8. Enquanto que a base menor dele vai de 2 até 4. Então, vale 2. Tá? A altura, qual é a altura dada aí pra gente? Ó, 64, tá bacana? Então essa altura é de 64. A gente sabe que a altura aqui, que é o eixo Y, está dizendo para mim qual é a corrente. Mas presta bastante atenção aqui na unidade da corrente. É ampere? Não, é MA, que significa miliampere. Galera, mili é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Tá bacana? Multiplicar um número por 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dividir ele por 1000. Então, ele vai ser um milésimo do valor que está sendo mostrado aqui, tá? Então, o que eu tenho, na verdade, é um valor de corrente de 64 vezes 10 elevado a menos 3. Bacana? Então, quando eu for multiplicar isso aqui pela altura, eu vou colocar 64 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Miliampere. Então, esse 64 que é a altura, são 64 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por 2. Bacana? Olha só, 8 mais 2 dá 10,
vezes 64 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 2. Olha que interessante, 64 dividido por 2 dá 32. 10 tem um expoente 1 aqui, então 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base, somos expoentes. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Tá bacana? Então essa aqui é a minha carga, 32 vezes 10 elevado a menos 2 Coulomb. Tá, mas não é a carga que eu queria, né? Eu quero o número de elétrons que passou aqui durante esses 8 segundos. Mas olha, o número de elétrons é a carga, 32 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela carga elementar, o módulo dela, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha só, 32 dividido por 16 daria 2, então 32 dividido por 1,6 dá quanto? 20. Legal. Divisão com potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 19 vai dar 10 elevado a menos 2 menos 19. Tá? Mas como eu tenho menos 19, vai ser assim, menos 2 menos 19 vai ser menos 2, menos com menos dá mais 19. Então, menos 2 mais 19 dá quanto? Mais 17. Tá bacana? Eu posso colocar isso aqui em notação científica? Claro que posso. Olha só. Eu vou pegar esse zero aqui e vou cortar. Aí eu vou transformar esse 20 em 2. Beleza. Mas como eu cortei esse zero, o que eu tenho que fazer aqui em cima? Somar um expoente. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 18. O quê? Elétrons. Bacana isso aqui? Deu para sacar, galera, essa questão? Isso aqui é uma questão muito comum em vestibulares, Enem e tudo mais. Se você não conseguiu entender, é só você perguntar aqui embaixo o que você não entendeu, que eu vou te explicar. Tá bacana? Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, compartilha com os amigos, porque é muito importante divulgar conhecimento. Tá legal? Até a nossa próxima aula, galera.